Tranquilo, né, gente? Bom, então, dando sequência a geradores, o que a gente vai fazer agora? Bom, agora nós vamos colocar gerador em circuito. Como é que eu posso colocar gerador em circuito, né? Bom, a ideia de colocar um gerador no circuito é você criar DDP, beleza? Mas o que eu posso fazer com ele? Eu posso colocar em série, como a gente tem, ou eu posso colocar em paralelo. Muito bem. Quando eu coloco geradores em série, então você vai colocar um na sequência do outro, tá? Todas as vezes que a gente fala em colocar coisas em série, o que significa? Que a corrente elétrica que passe por esse sistema não muda, porque como ela não tem bifurcação, ela só tem um lugar para passar. Então a corrente é a mesma. Se a corrente é a mesma e eu tenho coisas diferentes, então no mínimo eu tenho DDPs diferentes. De qualquer forma, quando eu coloco em série, eu estou dividindo cada segmento onde tem um gerador com uma DDP diferente, né? Então ele divide DDP. E se ele divide DDP, vamos lá, vamos pensar. A DDP total entre A e B vai ser a DDP entre A até um certo ponto que eu vou chamar aqui de X, tá lá, mais a DDP entre esse ponto e esse que tem o outro gerador, DDP de X até Y, mais a diferença potencial de Y até B. Mais a diferença potencial de Y até B. Tá lá. Então tem uma sequência aí que é bem tranquilo. Agora, como que a gente representa, como é que era mesmo a equação do gerador? A equação do gerador era E menos R vezes I. Essa era a equação do gerador. Eu tenho três. Então eu tenho um gerador 1, um gerador 2 e um gerador 3, né? Então, esse AB aqui seria a minha DDP de um suposto gerador que substituiria esses três. Um gerador equivalente, né? Tá lá. Esse cara aqui é o meu gerador, minha DDP do gerador 1. Esse outro do gerador 2 e esse outro do gerador 3. Tá lá. Mas como todos eles têm o mesmo formato, aqui eu vou ter um E equivalente menos R equivalente vezes I, que está associado a esse suposto, né, gerador que seria representativo dos três, igual. Do 1, eu tenho o mesmo esquema, é o E, a força eletromotriz 1, menos R1 vezes I, mais E2 vezes R2 menos R2 vezes I, né? Então, tá lá, menos R2 vezes I. Então, estou usando em cada um deles aqui a equação do gerador. Mais E3 menos R3 vezes I. Bom, vamos dar uma ajeitada nessa sentença toda, né? Ó, aqui vai ficar, continuar o mesmo esquema, E menos R equivalente vezes I. E agora eu vou deixar todos os E's juntos, ó. E1 mais E2 mais E3, estão todos juntos. Esse menos R1 vezes I, R2 vezes I, R3 vezes I. Então, menos vou colocar em evidência, então esse aqui é só geradores. Menos vou colocar em evidência, então vai ficar lá. Menos, aí fica R1, que mais? Mais R2 mais R3. Isso tudo vezes o I, né? Já que eu coloquei o menos em evidência, né? Tá lá. E aí eu tenho um formato, né, que eu consigo fazer uma relação. Esse E aqui está associado a esses três, ó. Esse R está associado a esses três. Então o que eu posso dizer do E equivalente de uma associação em série de geradores? Ora, esse E equivalente é a soma das DDPs de cada gerador disponível. Então, se eu tiver 10, vai ter 10 DDPs. Pô, então é fantástico colocar isso em série? É bom. Por quê? Porque você aumenta a DDP, se você quiser aumentar a DDP, claro, né? Em contrapartida, o que eu tenho também? A sua resistência equivalente também é a soma das resistências internas. Então, é uma questão de você, né, avaliar. Será que o aumento da DDP compensa o aumento da resistência interna, né, do sistema? Não sei. Mas é fato que você, se você tiver uma sequência de geradores, você pode transformar esses três geradores em um gerador só, equivalente a esses três, cuja DDP desse gerador equivalente é a soma das DDPs que tiver em série. E a resistência equivalente desse gerador equivalente é a soma das resistências também. Tranquilo? E se tiver em paralelo? Bom, paralelo já é um pouquinho mais complicado, gente. Sabe por quê? Porque não se associa geradores diferentes em paralelo. Porque acontece uma coisa assim que é complicado. Observe, vamos imaginar, depois eu vou apagar, tá?
Vamos imaginar que aqui tenha 10 volts e aqui tenha 8 volts, por exemplo. Geradores diferentes, tá? Entre 10 volts e 8 volts, não são diferentes? Se são diferentes, vai aparecer uma corrente daqui para cá, ó. Então, se vocês lembrarem, o que determina um gerador é a corrente elétrica dele. Então, por exemplo, a corrente sai do maior e chega no menor, certo? Então, se você olhar para esse de cima, a corrente sai do maior, né, e vem para o menor. Mas nesse de baixo, a corrente está chegando no maior. Isso é um dispositivo que a gente vai ver na sequência também, que é um receptor. Então, o que está acontecendo? Um está criando o DDP e o outro está absorvendo. Isso aqui é uma corrente elétrica interna, a associação. E se é uma corrente elétrica interna, eu não consigo controlar. Então não adianta eu colocar um circuito aqui, abrir ou fechar a chave, que isso aqui vai estar sempre funcionando se forem diferentes. Então a gente não faz, não costuma-se fazer associação de geradores em paralelo com geradores diferentes. A gente busca fazer sempre com geradores iguais, né? O problema é que no mercado, será que você tem sempre geradores iguais? Então, né? Acho que não, né? Não é igualzinho, não tem. Mas talvez compense a sua estratégia de colocar geradores em paralelo, porque se acaso der pau em um, os outros ficam funcionando. Então é um circuito de proteção, né? Mas é difícil você ter um gerador exatamente igual ao outro, né? Então a gente aconselha não associar em paralelo, né? Mas se for necessário para uma questão de proteção, né, mete o pau. Como a gente está na parte no âmbito teórico aqui, eu vou colocar os três iguais, né? Os três exatamente iguais. E aí eu tenho a DDP aqui, DDP aqui, DDP aqui. Então veja, se aqui é 10 volts, aqui é 10 volts, aqui é 10 volts, o A vai ser quanto? 10, né? É o mesmo potencial. Aqui é a mesma coisa, né? Se aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui vai ser 0 também. O que eu concluo? Que o suposto gerador equivalente desses três não tem acréscimo nenhum em sua DDP. Ou seja, em paralelo, mantém a mesma DDP. Qual a vantagem, então, de colocar em paralelo? Como eu disse, né, se acaso acontecer alguma coisa com um, os outros ficam funcionando. Outra coisa que é interessante é assim, esses três resistores aqui, né, que a gente lembra que a gente estava representando pelas perdas e tal, mas como eles são representados como uma forma de resistência, o resistor equivalente, que seria a soma desses três em paralelo, como é que a gente resolve? Ó, lembra disso? Ó, 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, que me dá 3 sobre R, né? Como eu quero saber o resistor equivalente, eu inverto aqui e eu vou ter que inverter aqui também. Então vai ficar lá, resistência equivalente é igual a R sobre 3. E aqui a gente tem como proceder ao resistor equivalente de uma associação em paralelo de geradores, né? Então veja, não tenho nenhum acréscimo na DDP, mas eu tenho um decréscimo da resistência. Professor, então você quer dizer que se eu colocar infinitos geradores em paralelo, eu vou ter um gerador perfeito? Teoricamente, sim, né? Porque você está dividindo por infinito, né? Está lá uma indeterminação, mas você está dividindo por um monte. O que eu posso dizer a vocês de uma forma geral, né? De uma forma geral. Quando eu tiver um gerador em paralelo, o meu E equivalente não muda, tá lá, vai ser a mesma DDP, e a resistência equivalente vai depender de quantos geradores eu tiver em paralelo. Esse aqui é o número de geradores que estão em paralelo para eu poder fazer a continha do resistor equivalente. Tranquilo? E aí na próxima aula a gente vai estar trabalhando com resolução de exercícios para essa matéria. Legal? Um abraço, até!